Olá a todos. Olá, PT, como está? Estou bem, obrigado. Ainda bem. Bem, hoje é o nosso último episódio do programa Estou Pronto. Eu só queria abordar algumas perguntas já feitas no programa anterior. Isso é só para deixar bem esclarecido, né, a sua posição. O PT só será o primeiro-ministro se ganhar com a maioria absoluta? Sim. Eu penso que fui bastante claro e eu espero que as pessoas interpretam bem essa minha posição, não é? Como vocês sabem, eu fui primeiro-ministro 3 vezes. Por conseguinte, não é de facto por aí, como se diz, não é? Não tenho essa ambição louca de voltar a ser primeiro-ministro, etc. Não. E é preciso que as pessoas entendam isso perfeitamente. A função do primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe, num sistema como o nosso, é muito importante. E a própria população já sabe disso ao longo de tantos anos de vivência democrática num sistema democrático de pendor parlamentar. A população percebeu em São Tomé e Príncipe a importância do governo e a importância de ter um chefe de governo que seja capaz de impulsionar políticas, não é? Que tenha o dinamismo, que tenha os conhecimentos, que tenha ideias e projetos e que tenha a capacidade também de coordenar, dirigir, animar uma equipa que é o governo. Sim. Hoje o país encontra-se numa situação de profunda degradação e estamos de acordo sobre isso, não é? As pessoas podem de vez em quando aí fazer muito espetáculo com uma notícia positiva, com uma coisa que acontece, com não sei quanto, mas na realidade, no geral, o país está degradado. Sim. Degradado a todos os níveis. Infraestruturas, funcionamento das instituições, enfim, moralidade, corrupção, violência, insatisfação, quer dizer, o país tudo degradou-se. Bom, para poder recuperar São Tomé e Príncipe hoje, é preciso, de facto, ter coragem, ter ideias, ter conhecimento, ter uma equipa. Ninguém sozinho recupera o país. Pode ser o melhor. Não. Tem que ter uma equipa. E tem que ter um partido forte. Sim. Um partido que o líder do partido seja um verdadeiro líder. Não seja um partido em que há uma associação de indivíduos que apoderam-se do partido, usam o partido, usam os militantes do partido em benefício próprio, sem ter, de facto, um verdadeiro programa, ideias e aquela vontade de transformação do país em função daquilo que é a ideologia ou o projeto do partido. Bom, eu falo disso porque é a realidade. Eu sei que, pelo menos no ADI, a base do ADI, a base maioritária do ADI, está comigo, tem confiança em mim, acredita em mim e tem esperança depositada em mim. Eu não digo isso. Assim, tivemos ainda há pouco tempo, sabe, o partido ADI tem tido, por solicitações diversas, N congressos. O último congresso ainda, há poucos meses, veio de nos mostrar exatamente isso. Bom, e para além disso, toda a gente sabe que eu tenho espírito reformista. Cada vez que eu fui chefe de governo em São Tomé e Príncipe, fiz toda uma série de reformas para transformar o país. Sim. As pessoas também sabem que quando estivemos no governo, em 2015, nós apresentamos uma agenda de transformação do país que é muito detalhada e muito concreta. Então, eu volto a dizer, para recuperar São Tomé e Príncipe, você precisa de um governo forte,
você precisa de uma maioria na Assembleia Nacional forte que dê sustento ao governo. Você precisa de um primeiro-ministro que tem uma vontade em transformar o país, fazer as reformas, mudar o país. Você precisa de um primeiro-ministro que tenha controle do seu próprio partido, tem legitimidade interna no partido. Não é? E você precisa de um primeiro-ministro que não tenha receio de avançar com as reformas e não tenha receio, porque é um primeiro-ministro que aceite, que tenha confiança do seu partido, não tenha receio também de dizer ao partido: olha, meus senhores, mesmo se ganhamos as eleições, isso tudo não é para nós, isso é de todos, e eu vou à busca também dos santomenses para melhorar o nosso programa, para executar o nosso programa até com as suas próprias contribuições no sentido de corrigir ou de melhorar o nosso programa para o bem de todos. Bom, e não há de facto como fazer se você não tiver uma maioria forte na Assembleia Nacional, se você não tiver a mão aberta, mas também uma mão dura quando é necessário. Bom, e é por isso que eu digo que para ter essas condições eu preciso de uma maioria absoluta. Tendo essa maioria absoluta, eu então aceito o sacrifício, a missão, a dificuldade extrema de voltar a dirigir o governo em São Tomé e Príncipe. Isso é preciso ser bem claro. Por que que as pessoas dizem: mas se você diz que quer trabalhar com todos, por que você não aceita coligação? Não. Não, por quê? Porque olhando para o panorama político santomense, eu sei que a maioria dos partidos estão formados por grupos de interesses, que não são grupos de interesses que olham para o interesse coletivo do país. É também uma realidade. São grupos de interesse. E esses grupos de interesses, há décadas que eu conheço os seus interesses. E há décadas que eu sei como é que eles funcionam. Mesmo partidos recentes que têm aparecido, são partidos recentes, mas com gente que nós conhecemos. E eu não vejo como, porque não me deram nenhum sinal e não deram à sociedade nenhum sinal que deixasse pensar que de facto dessa vez estão com a preocupação fundamental, principal, central do interesse coletivo e do próprio país. Então o que é que eu digo? São Tomé e Príncipe não são só partidos. São Tomé e Príncipe são todos os santomenses. Então o que eu digo é, sim, na Assembleia Nacional, com um grupo de apoio forte para poder impulsionar e fazer passar os textos de reforma, é preciso ter uma maioria absoluta forte, confortável, mas a nível da sociedade, a nível do governo, sim, o governo terá, porque assim manda a lei, no mínimo 40% serão mulheres, no mínimo. Se for possível mais, iremos a 50% de mulheres, não é? Mas no mínimo 40% mulheres, e o governo, no mínimo, terá 40%, se for possível 50% de pessoas que não são pessoas genuínas, militantes, não sei quantas, do ADI. Desde que essas pessoas estejam disponíveis, sejam capazes, sejam pessoas honestas, prontas a contribuir para o bem do país. Mas o país também não é só o governo. O país é uma administração em que as pessoas as mais capazes têm que ser chamadas, independentemente que elas sejam membros do partido A, B, C, D, mesmo pessoas sem partidos, para poder, de facto, termos um país em que se dê a prioridade à excelência, à competência, à honestidade e ao trabalho. Bom, isso é claro. Nessas condições, conhecendo a dificuldade que nos espera,
sim, eu serei primeiro-ministro se assim o decidir os santomenses. Mas maioria absoluta confortável, não é? Para poder fazer pelo menos esse arrumar da casa em termos de equipa para nós irmos ao trabalho. Eu não preciso de dizer muito mais, porque eu já o disse e você já gravou e ficou gravado. E eu repito aquilo que eu já disse. Sim. Maioria absoluta confortável. Governo em que as mulheres terão no mínimo 40% de lugar no governo. Governo em que no mínimo 40% a 50% são pessoas oriundas de um universo fora do ADI. Administração pública em que terá prioridade a competência independentemente da cor política. Bom, e a partir daí sim, não estou sozinho, mas estou com uma equipa e vamos sobretudo trabalhar muito, porque o estado em que essa troika, essa nova maioria vai deixar o país é um estado, enfim, de degradação total a todos os níveis. E se algumas pessoas pensam o contrário, é porque elas não estão e não sentem São Tomé e Príncipe. Sim. Porque você pode não estar em São Tomé e Príncipe, mas você sente o país, sente as dificuldades, sente o sofrimento das pessoas. Se você não disser que não, então você não está aí. É mesmo. Vamos ser claros. Quem pode dizer hoje que o país não aumentou a corrupção? Aumentou. Quem pode dizer hoje que o país não está numa anarquia total da administração? Está. Vamos tomar os exemplos. E há vários exemplos. Quem pode dizer que a saúde não está pior? Está pior. O paludismo não aumentou? Aumentou. Mesmo a dengue, não dizem os verdadeiros dados da dengue, mas a dengue está ainda pior que aquilo que se anuncia no país. Quem pode dizer que as estradas não estão piores? Quem pode dizer que a eletricidade não está pior? Quem pode dizer que o porto não está pior? Quem pode dizer que o custo de vida não está pior? Quem pode dizer que a educação não está pior? Mas que diga. Então não está em São Tomé e sobretudo não sente São Tomé e Príncipe. Por isso é que não é uma aventura solitária. Por isso é quando eu digo estou pronto, mas eu espero que estejamos muito entre nós prontos. Porque o trabalho vai ser extremamente difícil. Então, para você aceitar um desafio, uma tarefa, uma responsabilidade, você tem que pedir condições mínimas à partida. As condições mínimas à partida é uma maioria confortável. E é por isso que eu digo também, vamos deixar de brincadeiras. Vamos deixar de dar ouvidos a partidos que aparecem, que dizem que são do ADI, são próximos do ADI, depois juntam-se ao ADI. Isso é uma fantochada. Isso, mais uma vez, são grupos de interesses pessoais que querem voltar a enganar os santomenses. Porque, como eu digo, os que politicamente querem juntar-se ao ADI, que entram para o ADI, que aderem ao ADI. E vamos todos para a busca dessa maioria forte. Os que dizem, eu não quero ser do ADI, eu não quero fazer política, mas eu quero viver, eu quero participar à construção do meu país. Eu quero que as minhas ideias sejam tomadas também em consideração. Eu quero poder me exprimir sobre aquilo que é o coletivo. Terá o espaço com o ADI. Quer no governo, quer na administração, quer nos mídias, quer onde estiver. Porque, de facto, como eu digo, a necessidade da maioria absoluta não querá dizer menos liberdade, menos expressão, menos participação. Mas nós sabemos que o país precisa de reformas urgentes e precisa de decisões urgentes. E o partido forte na Assembleia Nacional, com um programa que as pessoas terão conhecimento das eleições e votarão para esse programa, o partido tem que ter, de facto, condições de oferecer estabilidade ao governo para avançar com o programa. E eu já disse, esse governo será um governo aberto. Ok? E eu também já disse, não nesse programa talvez, mas eu já disse a muita gente da ADI que não vale a pena estar a sonhar
no mês de junho, no mês de julho, qual é o lugar que vão ter. Que eu não prometi lugar a ninguém e não vou prometer lugar a ninguém. Só por ser do ADI. Nós temos que acabar de construir o nosso programa. Nós sabemos que vamos à frente de dificuldades e vamos à busca de talentos santomenses para nos ajudarem na materialização do nosso programa de transformação e de recuperação de Santo Tomé e Príncipe. Por isso também, fique claro. Fique claro. Não há meninos bonitos no ADI. Somos todos trabalhadores, vamos trabalhar e vamos mostrar aquilo que somos capazes de dar ao país. Cada um no seu setor, cada um com a sua vontade, cada um com a sua arte. Desde que a arte não seja mexer nas coisas. É mesmo. Mas desde que sejamos honestos, eu repito, haverá trabalho para toda a gente, haverá tarefa para toda a gente, porque o país precisa de toda a gente, o país precisa de todos nós. Já que o PT tocou na reforma, será que agora finalmente vamos ter a reforma da justiça? Nós temos que ter. Sabe, há uma coisa que há um sonho que eu tenho. Mas é um sonho. Às vezes o sonho torna-se realidade. Sim. Mas o sonho que eu tenho é que as pessoas tornam-se razoáveis. Sim. Razoáveis. Sabe, esse pessoal da justiça tem que se tornar razoável. Porque eles estão numa posição privilegiada e de alta responsabilidade. Quer dizer, você não pode escolher como profissão magistrado e estar a brincar com a vida das pessoas. Não é possível. É por isso que aos magistrados devemos dar boas condições de trabalho, bom salário, segurança, conforto. Que eles não estejam preocupados, devemos deixá-los agir sem influências, mas eles têm que ser responsáveis, eles têm que ser sérios, eles têm que ser honestos, eles têm que trabalhar, eles têm que respeitar o povo. Mas afinal de contas, como é que é? E tudo que tem acontecido na justiça é isso? Não. Não tem acontecido assim. Não tem acontecido assim. Tem havido corrupção, tem havido injustiça, tem havido preguiça no tratamento dos casos, tem havido perseguição política, tem havido má gestão dos fundos dos tribunais e não só. E até quando? Tem havido magistrados sem diplomas, tem havido magistrados que falsificam atestado de nascimento para não irem para a reforma a tempo. Tem havido. Mas até quando? Até quando? Por que, em nome de que nós devemos sofrer com isso tudo? Não, as pessoas que sejam razoáveis. Que sejam razoáveis. E ninguém quer barulho, ninguém quer confronto, ninguém quer vexame, ninguém quer humilhação. Mas as pessoas têm que ser razoáveis. E já que estão nessas funções, e já que passamos por tantas barbaridades na justiça, é tempo das pessoas fazerem mentir o passado. E dizer, bom, o passado é o passado, mas a partir de agora as coisas têm que ser diferentes. E é a única coisa que eu digo. Quer dizer, e quando eu disse, acho, num dos programas, que, bom, roubam, fazem tudo até dia 25 de setembro, é uma maneira de dizer que a partir de 25 de setembro isso tem que mudar. Sim. Já chega! Porque o povo no dia 25 de setembro vai falar. E se o povo disser nova maioria continua, o povo é que sabe. Mas o povo disser já não queremos mais e disser de uma maneira clara, votando para aquilo que eu estou a dizer, quer dizer, para o ADI e para as ideias que eu estou a defender. Então essas pessoas vão ter que perceber que já chega, elas têm que mudar de comportamento. Têm que mudar de comportamento. E têm que mostrar, dessa vez, que estão a respeitar o povo. Não quer dizer que vamos tirar as pessoas. Mas as pessoas têm que mostrar que elas receberam um sinal claro da população que elas têm que mudar. E a partir de agora têm que trabalhar. E trabalhar diferente e tem que ser mais honesto. Tem que ser mais honesto, mais trabalhador, mais responsável, mais justo, sobretudo.
E cabe ao governo, se quer fazer uma reforma, a reforma não é só tirar as pessoas. Cabe ao governo providenciar mais formação, mais inspeção, mais meios, mais tecnologia, mais informática, mais pessoal se for necessário, mais garantias se for necessário, para que elas possam exercer o seu trabalho, que é dizer a justiça em nome do povo, com competência, com celeridade, com honestidade e com credibilidade. É isso que nós pedimos. Por isso, sim, a reforma da justiça tem que avançar. Tem que avançar com as pessoas que estão aí, sim. Mas se essas pessoas não quiserem, vai avançar com quem? Tem que avançar na mesma. Tem que avançar na mesma. E cabe a essas pessoas fazer análise de consciência. Cabe a essas pessoas fazer análise de consciência. Porque muitas vezes não é uma questão de competência. Alguns são incompetentes, sim. Mas outros são competentes. Mas cabe fazer análise de consciência. Se até hoje, olhando para os espelhos, eles de facto serviram à justiça ou serviram interesses próprios deles e de outros grupos. É tudo. E para isso também eu digo, nós devemos estar todos de acordo. Quando eu disse, quer dizer, ninguém tem intenção também de reabrir processos. Mas a partir de agora, meus senhores, tem que ser diferente. Quer dizer, nós estamos num país em que o processo abre, fecham, arquivam, desarquivam. O Supremo diz uma coisa, volta a dizer o contrário. Quer dizer, onde é que nós estamos? Mas, como eu digo, o que está no passado fica para o passado porque nós não queremos poluição. Nós não queremos poluição. Está a perceber? Já chega dessa poluição, dessa incerteza que não se sabe o que é, o que não é, não. Queremos que haja serenidade na justiça, queremos que haja estabilidade na justiça, mas queremos que haja reforma profunda para mudar o paradigma da justiça em São Tomé e Príncipe. É isso que nós queremos. Ok. E os principais interessados, atores, têm que mostrar que eles querem. Tem que mostrar que eles estão engajados nesse processo. O resto, o governo está aí para apoiar. Apoiaremos as polícias, que seja a Polícia Nacional, que seja a polícia na sua vertente de polícia científica, que seja a polícia judiciária, meios técnicos, meios humanos, meios científicos. Sim, é preciso. Para que a investigação seja uma investigação de qualidade, que permite também proteger aquele que muitas vezes é denunciado, não é? E a quem não se dá a presunção de inocência. Os casos mal resolvidos, que deixam as pessoas também, enfim, insatisfeitas e revoltadas. Tudo isso temos que fazer, porque sabemos que não estamos onde nós devíamos estar hoje para um Estado democrático e um Estado garante das liberdades e dos direitos. Mas os principais obreiros, os que intervêm, têm que ter, como eu digo, têm que pôr mão na consciência e ter vontade. Senão tem que fazer outra coisa, mas não ser magistrado, ponto final. Você entrega quê? Achas que vais entregar a tua vida, os teus filhos, a tua casa, os teus bens a pessoas que não merecem? Julgam de qualquer maneira? Não é possível, ninguém aceita isso. Não. Ninguém aceita isso. E uma sociedade que vive em paz é uma sociedade que vive com um sistema de justiça funcional. E justo. É o que estamos à espera. Por isso, eu creio que está claro. Se tu me perguntas se vamos correr com os juízes, ninguém vai correr com nenhum juiz. Mas a reforma tem que ser feita. E os juízes, e os procuradores, e os escrivãos têm que participar nisso, com boa vontade. E estaremos aí para apoiar. Mas estar aí
a discutir ainda quem vem primeiro, se é a galinha ou o ovo. Não. Vamos avançar. Vamos avançar nessa reforma porque já houve dinheiro gasto suficiente, tempo gasto suficiente e há suficientemente conhecimento de onde é que a casa molha para se poder consertar a casa. E vamos avançar. Eu me recordo que em algum dos programas anteriores o PT deixou bem claro que a juventude e a educação são as suas prioridades. Estou certa? Sim, estás certa. Juventude é a prioridade. Porque a juventude é o futuro do país. Mas, quando vamos encontrar esse nosso país, depois das próximas eleições, se formos governo, sim, tudo vai ser prioritário. Tudo vai ser prioritário. Bom, mas a prioridade das prioridades, ou a finalidade de todas as prioridades, são jovens. São jovens. Mas é evidente que vamos ter que atacar muitos problemas. Eu podia ter falado também da prioridade da saúde. Sim. Há muitos problemas na saúde, mas a finalidade de tudo que vamos estar a fazer é a juventude. É darmos melhores condições de formação, de preparação, de vida, de proteção à nossa juventude. Isso aqui é a finalidade de todas as prioridades. E vamos ter que investir muito. E eu recordo, quando falamos disso, eu disse que se não houver suficientemente fundos públicos, temos que ir até à procura de crédito, criar dívida para podermos tomar conta da nossa juventude. E temos uma ideia, mais ou menos, de quanto é que pode nos custar um programa de recuperação, de intervenção nessa nossa juventude, quer na vertente formação, na vertente formação profissional, educação, na vertente de atividade extra-escolares, não é? Temos uma ideia, e não é pouco dinheiro. Por isso, sim, a juventude é a prioridade. Agora, uma juventude, se é prioridade, quer dizer que ela tem que gozar de uma saúde razoável. Sim. Por isso, você tem que atacar o problema da saúde. Os centros de saúde nas zonas, para as pessoas estarem mais perto dos centros de saúde, não é? Você tem que atacar a qualidade do banco de urgência, porque nós sabemos que a maioria dos nossos jovens hoje, com traumatologias, é devido, muitas vezes, a acidentes, e acidentes de moto, não é? Temos que ter, não é possível nós perdermos jovens todas as semanas por causa de acidentes de viação. Mas quando você quer atacar o problema dos acidentes, você tem que atacar o problema de uma estrada também que esteja em condição, que seja iluminada, que não tenha, de facto, buracos como deve ser, não é? Mas quando você quer atacar esse tipo de problema, você tem que também aumentar a presença da polícia de trânsito. Você tem que, ao mesmo tempo, fazer uma política para as pessoas poderem prender os animais que atravessam a estrada. Não é só um problema de estrada, mas é também, às vezes, os animais que vão destruir os campos das outras pessoas. Então, como vês, partimos de uma prioridade para termos que atacar uma série de outras coisas para fazer com que essa prioridade, de facto, culmine em resultados e em melhoria. Ok? Sim. Bom, então, é verdade, a juventude é a prioridade. É a prioridade e será a prioridade porque é o futuro. E se nós queremos um futuro melhor em São Tomé e Príncipe, temos que apoiar, apostar, financiar o desenvolvimento dos nossos jovens. E não é só a escola. Eu falei do desporto, falei da cultura, falei de tudo isso que faz que hoje um jovem possa não só se desenvolver, mas também levar a nossa bandeira, o nosso país, para outros patamares, muito mais elevados. Eu reparei que na primeira questão, o PT falou da degradação e também ainda agora falou da estrada. Eu ultimamente estive em São Tomé e reparei como o nosso país está totalmente degradado. A marginal, a estrada, a falta de luz, a água, né? A falta de medicamentos. O PT acha que lá mais para frente vamos conseguir recuperar o nosso país?
Eu sempre disse, é difícil, sabe? É difícil. É difícil. É muito difícil. E muita gente, muitas pessoas, amigas, dizem, o que você vai se meter nisso ainda? Deixa disso. E não é fácil. Mas também imagina uma coisa. Eu não sou suicida. Se fosse impossível, de facto, eu não iria me meter nesse combate, mais um combate. É possível desde que haja a contribuição de todos. É algo de coletivo, sabe? E é algo em que se precisa de coragem. Vou voltar à questão dos passaportes. Quando nós olhamos para a questão dos passaportes, e essa questão de passaporte de serviço, as pessoas a saírem com passaporte de serviço, e algumas pessoas disseram, PT, não critica isso. Eu disse, bom, mas por que eu não critico isso? Porque as pessoas têm que arranjar uma maneira de se desenrascar. Eu disse, bem, é verdade que hoje eu entendo que as pessoas querem sair de São Tomé e Príncipe a todo custo. Sim. E se nós fôssemos um país continental, eu estou convencido que no Mediterrâneo, atravessar o Mediterrâneo desde as costas da Líbia, encontraríamos santomenses também. Sim. Como encontramos senegaleses, malianos, ivoarianos, etíopes, eritreanos e outros, a tentar uma vida melhor na Europa. Bom, mas como nós não estamos no continente, somos uma ilha, para chegar até o continente não é fácil, depois atravessar o continente até a Líbia ou a Tunísia não é fácil, e é só por isso que nós santomenses nessas aventuras suicidárias de tentar chegar à Europa. Então, eu entendo que os nossos jovens procuram, e não só jovens, não é? Sim. Comprar aqui um passaporte de serviço e não sei quê, não sei quantos, a preços variáveis, em dinheiro, e muitas vezes não só em dinheiro quando se trata de uma mulher, sim, não é? Sim. Para poder chegar a Portugal. Bom, eu entendo que as pessoas querem sair, querem fugir, querem uma outra vida, querem melhorar a vida. Às vezes deixam atrás os filhos para ver se conseguem qualquer coisa, depois para mandar ver os filhos, etc. É um drama. Bom, mas não criticar é dizer que está bem? Não está bem. Primeiro temos de dizer a coisa não está bem. E depois temos que encontrar uma solução. Sim. Mas dizer que, cada um está assim, cada um se desenrasca, o país vai desenrascar, o país vai cair até onde? Pois. E essas coisas não duram. Porque hoje, há dias, informaram-me que são quase 15 santomenses por semana que são recambiados porque na imigração e fronteira do aeroporto de Lisboa consideram que o passaporte de serviço é um passaporte falso. Enfim, verdadeiramente é um passaporte que é verdadeiro, mas que foi dado por razões que não são razões legais. Isso é um caso das pessoas que são recambiadas e que, às vezes, contraíram até crédito para ter esse passaporte e não conseguem os objetivos. Mas depois há outro caso das pessoas que são verdadeiros funcionários em missão de serviço, que são humilhados no aeroporto de Lisboa porque os serviços de imigração portugueses não acreditam que essa pessoa é uma pessoa que, de facto, é um funcionário do Estado em missão de serviço. E ficam lá horas e horas a fazer perguntas, a vexar, não sei o que, não sei quantos. Bom, e somos, se calhar, o único país no mundo, sabem que em que passaporte ordinário santomense hoje, esse azul, tem mais valor que o passaporte de serviço e que até o passaporte diplomático. Porque o passaporte de serviço e passaporte diplomático são passaporte objeto de cambalacho. Então, estamos a inverter tudo. É isso o problema. É que nessa nossa preocupação de desenrascar, de safar, tudo se vale, tudo serve. Mas no final tudo perdemos. Tudo perdemos.
Então, nesse nosso desespero, temos que pôr um stop. Isso vai ser extremamente difícil, mas para endireitar o país há um caminho. Não há dois, não há três. E o caminho é o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. O caminho é o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. E o caminho é honestidade, boa governação e uma visão. Porque um caminho é um traçado que te leva de um sítio ao outro. Se você não sabe onde é que quer ir, você está perdido. É mesmo. Então, o que nós estamos a dizer, o que eu digo a ti e a muitas outras pessoas, está extremamente difícil, mas é possível nessas condições. Maioria absoluta, abertura para a contribuição de todos os santomenses, uma visão, um caminho, que pode ser sempre melhorado, consertado, retificado com a contribuição de todos. E muito, muito, muito trabalho. E não é o momento hoje, estamos a pensar em nós de uma maneira materialista e imediata. Devemos pensar hoje, antes de tudo, no coletivo. E a solução dos nossos problemas está na solução do coletivo. E é isso que as pessoas têm que perceber. Sim. Eu sempre defendi, com Portugal, negociarmos, ver como é que é possível nós termos uma cota para que as pessoas possam vir a Portugal sem passar por toda uma série de complicações e às vezes de humilhações desnecessárias. Mas afinal, português vem a Santo Tomé passear, sem chatice. Santo Tomé não tem direito também de vir aqui ver um bocadinho o Tejo. Vem ver as nossas praias. Nós não temos direito também de ir ver um bocadinho Algarve. Em função de quê? Eles que ficaram 500 anos na nossa terra, nós não vamos vir cá ficar 500 anos. E quando uma pessoa pode ir e vir, a pessoa sempre prefere a sua terra. Sim. E será que Portugal não precisa de nós? Aldeias portuguesas estão vazias, não há mais ninguém, não há população. Mas temos que falar. Temos que propor qualquer coisa. Não são 1.000, ou 1.500 ou 2.000 santomenses que vão estragar Portugal. Hoje somos 20.000 na Inglaterra. Temos que falar com os ingleses, ver se há uma possibilidade de melhorar o acesso à Inglaterra para os nossos nacionais. Como? E se não é possível, será possível de uma maneira ou de uma outra. Mas irmos pelos caminhos sistemáticos da ilegalidade, não. Levar a nossa juventude ao desespero, porque na nossa terra não se consegue viver, não. Nesse caso é melhor criar as condições para podermos viver na nossa terra. Isso. E não é só isso. E é também apoiar a nossa diáspora. Porque cada imigrante santomense, cada santomense que vive na diáspora tem que se sentir embaixador de Santo Tomé e Príncipe onde ele está. Mas para isso é preciso apoiá-lo. É preciso trabalhar, é preciso ver com as comunidades como é que se faz, como é que não se faz. Quer dizer, é por isso que eu digo que há muita coisa a fazer. Há trabalho para muita gente. Mas é preciso trabalhar. É preciso não estar-se a pensar nos privilégios, nas benesses, nos benefícios. Porque como está o país, os benefícios virão. Mas vai ter que trabalhar muito antes. Mas aqueles pequenos ganhos imediatos têm que também surgir. Rapidamente a situação dos medicamentos tem que melhorar. Rapidamente a situação da energia tem que melhorar. Rapidamente a situação do desemprego tem que melhorar. Rapidamente a inflação, o custo de vida tem que se sentir que há melhorias.
Bom, mas para isso haverá políticas desenhadas para que aquilo que chamávamos o quick wins, ganhos rápidos, aconteça. Porque é baseado nesses ganhos rápidos que se constrói também a confiança. Bom, mas eu não vou estar a dizer tudo agora. Mas como haverá medidas transitórias, que não são medidas permanentes, mas vamos dizer, ouça, estamos com uma hemorragia. Então temos que tomar uma medida transitória para travar a hemorragia. Depois vai-se para outra fase. Os médicos de urgência sabem isso perfeitamente. Quer dizer, quando você está com uma situação como estamos, que é uma situação de urgência, de gravidade, etc., há medidas que têm que se tomar para conter. E depois há outras medidas para reestruturar, consertar, relançar. Bom, isso tudo faz parte de um programa que vamos ter que aplicar. E eu volto a dizer, conhecendo um pouco o país, conhecendo nossa administração, vamos ter que chamar muita gente. Gente está na administração, gente não está na administração, gente está no setor privado, gente da sociedade civil, mas vamos ter que criar depois um sistema que permite as pessoas envolverem-se de facto. Porque sozinho não se resolve o problema do país. Pois é. Agora, esse envolvimento que passa por negociatas com partidos políticos, em cada um quer fazer sua coisa. Ora, hoje vamos fazer uma lei de zona franca porque tem alguém que vai me financiar. Ou amanhã vou fazer não sei o quê porque tem um fulano, um contato que vai me dar dinheiro. Ou amanhã, já chega. Ou porque eu espero que eu vou recuperar isso ou aquilo. Já chega. Não é isso que nos interessa. Não é isso que nos interessa. Porque os problemas são profundos, são graves, são urgentes. Só uma coisa, tu falaste da degradação das infraestruturas da sede. Recordas que eu tinha te falado, dizer que eu estava preocupado com o cais do porto da Nachave, Sim, ok? Sim. Uns dias depois, o que é que aconteceu? É um batelão que já estava a meter água, carregaram o batelão até o ponto que o batelão perdeu os contentores. Bom, mas não é só perder os contentores. É o quê? É a Baía Nachave que está cheia de ferro velhos, de contentores afundados, de barcos afundados, ou seja, que mesmo a navegação, na aproximação do cais da Nachave, do porto, vai se tornar cada vez mais complicado. Pois é. Tornar-se cada vez mais complicado. E voltando também a essa questão dos passaportes falsos, desculpa, porque agora recordei essa situação. Dizem-me que andam a aprender as pessoas que regressam expulsos de Portugal porque entraram aí com passaporte falso, etc, etc. Quer dizer, tenhamos calma. Quer dizer, um fulano que se sacrificou a família e tal para arranjar dinheiro, juntar dinheiro para ter um passaporte de serviço falso para poder ir para Portugal. Pagou o bilhete de passagem. Chega ao aeroporto a pensar que já safou. É recaminhado para Santo Tomé e Príncipe. Tem ainda que sentar-se no calabouço lá na cadeia para quê? Pois. É ele que tem que se sentar? Não. Coitado. Quem devia sentar são as pessoas do Ministério que fez isso tudo. Claro. Bom, então também é preciso nós sermos justos. E não é preciso esse show-off nem da Procuradoria, nem de não sei o quê, para ir prender, nem da polícia, para ir prender um fulano que é recambiado nessas condições, porque nós sabemos. Não é verdade. E os responsáveis onde é que estão? Nos ministérios, como é que é? Ele inventou o passaporte de serviço? Ele é que é o maior prejudicado nessa operação. Sim. Por isso, ele não pode ser preso. E eu queria dizer isso também, para sermos claros nisso. Bom, então, se o país é recuperável, é recuperável. Falamos das infraestruturas, mas falamos, voltando à questão do passaporte, falamos de outras coisas que não são infraestrutura. É o funcionamento do Estado. Sim. E é por isso que há um bocado eu dizia-te, é preciso ter a mão aberta, estendida, mas é preciso também ter a mão dura. Porque esses maus hábitos têm que parar. Pois é. E que no fim prejudica as pessoas. Quem vai ainda de novo comprar passaporte de serviço
vai correr ainda maior risco cada dia que passa. Porque a imagem do Estado de São Tomé, pelo menos no aeroporto de Lisboa, está de rastro. Você passa mais facilmente com passaporte ordinário que com passaporte de serviço ou passaporte diplomático. Que é também outro problema que eu não vou abordar aqui, mas é um problema também. Ok? Ok. Bem, o que queremos saber é qual é a sua posição relativamente a pesca, agricultura e turismo, né, nas zonas francas. Sim, eu talvez não falei muito disso, mas eu vou repetir muito simplesmente. O país tem que produzir. Sim. Por isso, como podemos produzir? Agricultura, pesca, turismo. Sim. Ok? Bom, é evidente que vamos apoiar esses setores. Mas eu volto a dizer, turismo, temos que consertar muitas coisas antes. É evidente que vamos apoiar quem está hoje a fazer turismo em Santo Tomé e Príncipe, ok? Porque está a passar por dificuldades. Mas para nós relançarmos um verdadeiro turismo em Santo Tomé e Príncipe, temos que voltar a controlar o paludismo, temos que consertar as estradas, não é? Temos que organizar melhor o país, temos que ter a eletricidade a funcionar, etc. Não é? Bom, então, esses setores irão beneficiar de todas essas melhorias, nomeadamente a nível das infraestruturas. Sim. Agricultura, sim. Agricultura, sabe, o país hoje está com grandes problemas de divisas. E se houver um privado que quer importar sementes, ração animal, sulfato, MPK, etc., se ele vai ao banco, se ele tem que esperar 3, 4, 5 meses para uma transferência ser feita, o clima espera, a semente espera, o solo, a preparação da terra espera, não espera. Bom, então, temos problemas graves devido ao desfuncionamento global da nossa economia e das nossas finanças. Bom, mas, sim, nós temos ideias claras também para atender essa situação. Mas, como eu digo, no tempo, ok? Sim. Se você me disser, a nível da agricultura, há coisas que podemos fazer que dará resultado em 9 meses. Sim. Há coisas que podemos fazer que podem dar resultado em 3 meses. Sim, há coisas que podemos fazer que só terão resultados daqui a 2, 3 anos. Bom, quando eu falei das delegações regionais da agricultura, hoje, qual é a delegação regional da agricultura que funciona em Santo Tomé realmente? Quase nenhuma. Quando eu falei aquilo que eu não sei se falei, mas eu falo, por exemplo, dos polos agrícolas, ok? Bom, por exemplo, você pega Santa Catarina, por exemplo, é uma zona boa para banana-pão, ok? Bom, podemos dizer, Santa Catarina e arredores, podemos fazer um polo agrícola, pondo, por exemplo, banana-pão e mais uma outra coisa, não é? Sim. Bom, e aí, por meios técnicos, por engenheiros a viver, e desenvolver aí coisas que não são só banana-pão, mas tudo que vai à volta do desenvolvimento rural, ok? Bom, podemos ter um outro polo numa outra região do país, em que se vai fazer, por exemplo, Matabala. Cantagalo tem zonas extremamente boas para Matabala. Bom, e criar aí polos, não é? Bom, podemos fazer outro tipo de cultivos, juntando o quê? A presença de técnicos do Ministério da Agricultura, não é? Técnicos motivados, porque hoje o Ministério da Agricultura já não tem quadros, não é? E permitir que quer privados, quer uma entidade pública possa funcionar juntos no sentido de desenvolver um determinado tipo de cultivo. Porque a carta dos solos e da produtividade do solo existe. O que temos que fazer agora, em função da evolução do nosso país, é irmos de facto também para uma reforma da terra, para saber como é que nós devemos utilizar a terra depois de 47 anos de independência. Bom, então, agricultura, sim. Bom, depois temos as fileiras, cacau, baunilha, que são coisas também interessantes, não é? E que nós temos que poder aproveitar, não é? E encorajar e desenvolver. Bom, mas cuidado também, para que nós façamos uma análise muito boa, sobretudo dos sistemas cooperativos, ok? Para que os membros da cooperativa não se tornem
empregados dos supostos gestores das cooperativas. Porque isso muitas vezes acontece. Então, quer na agricultura, quer nas pescas, nós vamos investir também na literacia financeira, econômica e técnica. O que é que eu quero dizer com isso? Que o pescador e a palaie vão ter que saber fazer melhor as contas. E vamos apoiar para fazer melhor as contas, para saber contar o dinheiro, para conhecer um pouco mais de contabilidade. E para ter outras ferramentas para quando se fala de cooperativa ou de relação empregado-patrão ou outra coisa parecida que eles, por exemplo, querem fazer os seus próprios negócios, eles tenham conhecimentos suficientes para não se deixarem enganar e para não correrem riscos desnecessários. Ok? Porque muitas vezes uma pessoa diz ao agricultor, não, você é membro de uma cooperativa, mas se eu sou membro de uma cooperativa, quer dizer que eu sou sócio paritariamente nessa cooperativa. Mas no fim das contas, eu não vejo passar, o dinheiro passa para outra coisa. Nós temos cooperativa em que os gestores dá para comprar apartamento em Lisboa, não é? Mas 10 chapas de zinco, o outro membro da cooperativa não consegue ter. Então, isso também nós temos que resolver esses problemas. Por isso, a agricultura conhecemos e estamos atentos ao desenvolvimento da agricultura, porque ainda muitos santomenses vivem da agricultura. Para além do facto de se levar também os santomenses a fazer a pequena agricultura familiar. Porque em São Tomé e Príncipe o terreno é tão pouco para tantos que somos que é preciso, eu repito e falei disso, valorizar o terreno. Quem tiver 500 metros quadrados, se gosta do relevado, é melhor pegar metade, pôr um pouco de feijão, um pouco de tomate, um pouco de cebola, que isso também ajuda o país e ajuda a economia familiar. Então, todas essas políticas há em relação à agricultura, em relação às pescas, eu não falei das pescas, mas posso falar muito mais das pescas, nós temos ideias concretas sobre isso, não é? Temos ideias concretas. O turismo, sim. E esses três setores terão nossa atenção. E são setores que podem trazer ainda muito mais emprego, muito mais desenvolvimento. Eu falei até podem reduzir assimetrias regionais, nomeadamente com a pesca, um polo de pesca instalado na região autónoma do Príncipe, não é? Que pode trazer mais rentabilidade para a eletricidade, não é? Pode trazer empregos, não é? Pode trazer indústrias, digamos, de acompanhamento à pesca, que é oficinas de reparação, etc, 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 etc. Então, nós temos isso bastante claro, não é? Mas, como vês, isso não acontece num dia, não é? Provavelmente não acontecerá no mandato, ok? Mas as bases serão lançadas, as infraestruturas serão criadas, não é? As pessoas serão formadas e eu estou convencido que as pessoas sentirão a transformação e a mudança radical com aquilo que está a ser feito hoje, infelizmente, e esses últimos 4 anos em São Tomé e Príncipe. Isso eu posso te garantir. Ok. O PT havia dito que pedimos tudo e a todos em matérias de cooperação. Se eu citar algum desses países, o PT poderia me dizer qual é a prioridade para aquele país? Depende. Por exemplo, Chuta. Portugal. Ok. Não, é verdade que nós estamos sempre como estendido a pedir tudo a todos e depois pedimos e às vezes nem fazemos bom uso daquilo que nós pedimos e às vezes pedimos, nem mandamos depois, não damos satisfação de como é que usamos as coisas, etc, etc. Bom, sim, mas é verdade que há países que dão para certas coisas e países que não dão para outras. Bom, mas Portugal. Eu, quando penso em Portugal, a primeira coisa é formação. É formação, falamos português, temos uma cultura a nível da formação que é toda ela portuguesa. Sim, então eu acho que quando eu olho para a cooperação com Portugal, eu acho que Portugal tem que fazer conosco, mas e temos que fazer todos melhor no domínio do ensino e da formação.
o segundo aspecto fundamental que eu acho que podemos fazer com Portugal e devemos fazer é continuarmos a cooperar no domínio do mar, nomeadamente na segurança do Golfo da Guiné. Não é? Eu acho que fizemos coisas até agora interessantes e eu acho que devemos continuar, não é, a cooperar no domínio da segurança, da luta contra a pirataria, contra, enfim, todos os ataques ao meio ambiente, poluição marítima, e enfim, todos os ilícitos que podem acontecer no mar, na zona do Golfo da Guiné. Isso eu acho que sim, Portugal pode nos ajudar e como tem ajudado a capacitar as nossas forças armadas em geral, mas a nossa guarda costeira em particular, é um domínio também que devemos aprofundar com Portugal. Depois, eu penso que a cooperação econômica pode ser interessante também, aí fazemos melhor. Eu sempre tive essa preocupação, quando estive no governo, de obtermos linha de créditos com Portugal que permitisse as parcerias no setor privado da pequena e da média empresa entre santomenses e portugueses. Não é? Porque o santomense, para se tornar um homem de negócios, é preciso um caminho, não é? Sim. E devido a essa proximidade que temos com Portugal, a língua, muitas vezes conhecemos o país, conhecemos os produtos, etc, torna-se às vezes mais fácil essa aproximação, mas há sempre o problema do financiamento, né? E se Portugal, que tem um interesse também em vender os seus produtos, em expandir a sua influência em São Tomé e Príncipe, percebe isso? E estamos a falar de parceria entre portugueses e santomenses, e nós não estamos a falar de centenas de milhões de euros, não é? Sim. Só estamos a falar de dezenas de milhões de euros, que não é nada para Portugal. Eu acho que poderíamos aí também fazer alguma coisa que não foi feita até hoje, ok? Então, Portugal é um pouco isso. Eu diria formação, educação, etc., defesa e segurança, não é? E cooperação empresarial. Eu quero acrescentar uma coisa, sim, que é, no fundo, uma vertente que tem a ver com a formação, mas aí a formação dos formados, que é assistência técnica, in loco, conosco. Eu defendo que, durante algum tempo, seria bom termos muito mais assistência técnica portuguesa, nomeadamente em setores da administração pública, não é? É algo que eu defendo, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que sim, nós, mesmo os jovens quando saem da escola, entram para a administração, precisam de um pequeno acompanhamento, não é? Aliás, muitas vezes, na nossa administração, nós não temos descrição de tarefas. Então, a pessoa chega, vai trabalhar para a administração, não sabe o que vai fazer, porque a própria tarefa não está definida. Sim. Ok? Bom, então, precisamos corrigir essa falha. Não é? Definir o que se chama job description, ok? Qual é a definição da tarefa da pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, como é que ela deve fazer, etc. E a pessoa precisa de um pequeno enquadramento, não é? Que lhe acompanhe. E aí eu acho que também Portugal pode ser útil nessa assistência técnica, não é? Que permite acompanhar, pode ser acompanhado por um assistente técnico português nesse caso, mas também eu estou convencido que devemos poder encontrar uma maneira de usar alguns dos quadros nacionais, nomeadamente alguns reformados, etc., para, em determinados setores, fazer esse papel também de acompanhamento, de assistente técnico, não é? Para poder enquadrar a jovem geração que começa e que, no fundo, tem que depois integrar-se na administração, ok? Porque temos outros problemas, temos pessoas que vêm de várias escolas, não é? Sim. Há os que dizem, eu sou da escola de Coimbra, está bem, bom, mas também há outras escolas, não é? Bom, a escola de China, a escola de Rússia, a escola de Cuba, a escola de Espanha, a escola de Angola, a escola de São Tomé, bom, então, isso tudo precisamos de uma melhor articulação. E talvez Portugal pode nos ajudar, né, a nível da assistência técnica, no sentido de
de uma maior coerência e enfim, de fazer uma melhor integração e melhorar o funcionamento em geral da nossa administração. Isso é Portugal para mim. É. E, por exemplo, a Inglaterra? A Inglaterra, sabe, 20 mil santomenses em Inglaterra, ninguém pode ignorar isso. Ninguém. Então, nós temos uma coisa. E aí, Portugal pode ficar beliscado, mas não deve ficar beliscado. Vou explicar o quê. Eu sou um adepto de que tem que se falar mais inglês em Santo Tomé e Príncipe. Vou dizer por quê. Vou dizer. Temos que falar bem o português, mas não podemos também deixar de falar bem o inglês. E vou contar uma história que eu ouvi de um historiador francês. O que ele disse? No século XII, nós tínhamos em África um império que chamava-se o Império do Mali. E esse Império do Mali praticamente vinha do Senegal, da Gâmbia, até o Sudão. Esse império tinha uma administração, tinha empresa de extração de ouro, porque havia muito ouro. Tinha um parlamento, uma espécie de câmara em que se discutia as coisas. Tinha um imperador, tinha um exército e tinha uma administração que ia, veja o continente africano, que ia praticamente de toda essa zona que se chama hoje o Sahel, do Atlântico quase até o Mar Vermelho. Ok? Bom, estamos no século XII. Estamos em África. Isso deve nos dar algum orgulho e pensar que é possível, ok? Porque nós nunca fomos aquilo que somos hoje, em termos de degradação. Século XII. E porque tinha havido já a passagem do Islã e o imperador do Mali, o Sundiata, ia até a Meca, na Arábia Saudita, para peregrinagem, etc. E havia muitas trocas comerciais com os árabes. Sim. E devido ao Islã e às trocas comerciais, muita gente falava árabe e os árabes tinham mandado muitos professores árabes. Quando os franceses começaram a conquista, diz esse historiador, eu não fui confirmar, mas ele diz que uma das preocupações da conquista francesa foi eliminar fisicamente os professores de língua árabe. Ok? Por quê? Porque era uma maneira de reduzir a influência e as trocas comerciais com os árabes, se as pessoas deixassem de falar a língua árabe. Ok? Bom, verdade científica, histórica, não sei, mas isso interessou-me ouvir esse senhor a falar. E o que é a língua? A língua deve favorecer as trocas. A língua deve favorecer as trocas. Como a língua portuguesa favorece as trocas com Portugal e com o Brasil, e se calhar por não termos outras hipóteses com os outros irmãos africanos de língua portuguesa, porque senão, se tivesse tido outras hipóteses, pode ser que eu falava Kikongo. Porque eu, quando faço a análise ADN, não é? Sim. Eu tenho uma boa parte de Bantu. Por isso pode ser que eu falaria Kikongo. O Choco é outra coisa qualquer. Ou falava Fang, ou falava... não sei. Bom, então, a língua é um veículo de troca. Sim. E quando eu digo Santo Tomé e Príncipe amanhã, se nós queremos trocar também com 200 milhões de nigerianos, com não sei quantos milhões de ganienses, que podemos ir lá, mas eles também podem vir a Santo Tomé e Príncipe, em turismo e tal, não sei o quê, ou em negócio, é bom também falarmos inglês. Sim. Bom, então, voltando à tua pergunta, a Inglaterra, o que me interessa muito da Inglaterra é se nos apoiassem a vulgarizarmos a língua inglesa em Santo Tomé e Príncipe, não é? Sim. E
o que me interessa na Inglaterra é conhecer melhor a predisposição da Inglaterra em trabalhar conosco e fazer entender aos ingleses que num país em que somos 200 mil em São Tomé e Príncipe, o facto de ter 20 mil santomenses na Inglaterra representa já alguma influência. E os ingleses têm que começar a olhar também para nós de outra maneira. Sim. Mas para isso eles têm que saber. Porque muitos dos santomenses que estão na Inglaterra estão lá como portugueses, não estão como santomenses. Então, temos que fazer saber que aqueles 20 mil pseudo-portugueses, um pouco mais escurinhos, são santomenses. E aí há algo que se pode fazer com São Tomé e Príncipe. Por isso, é um pouco isso que eu vejo, não é? Com a Inglaterra, para nós iniciarmos, de facto, é por isso que eu disse que queremos e que havemos de abrir uma embaixada na Inglaterra para começarmos a ter essas relações que no passado podiam ser, digamos, articuladas através da União Europeia, porque eles eram membros da União Europeia, mas hoje com o Brexit já não é. Sim. Então temos que ir diretamente para Londres, para as autoridades inglesas e procurar desenvolver novas pistas de cooperação com eles. Ok, já agora. E Angola, por exemplo, Angola? Angola não há problema, mas Angola, ouça, nós temos relações muito antigas com Angola. Com Angola independente, com Angola no passado colonial, não é? Recorda que muitos santomenses foram trabalhar para a administração angolana, não é? Hoje já não se fala muito disso, mas muitos santomenses estavam até nas esferas do poder, não é? Em Angola, com o MPLA. E eu estou convencido que há santomenses de origem, hoje angolanos, que não são só militantes do MPLA, são militantes dos partidos, fizeram a vida em Angola e são angolanos. Mas são os nossos irmãos também santomenses. Então, eu acho que com dois países nós temos laços muito estreitos de consanguinidade, de laços fortes, que é Cabo Verde, muito forte com Cabo Verde, e Angola. Conseguinte, nós e eles somos irmãos. Não há. Devemos, como eu disse, fazer entender que, de facto, hoje em democracia, somos irmãos. Quer dizer, houve a questão da luta de libertação, que levou de facto uma proximidade política também que cria grandes laços, não é? Mas, bom, já lá foram quase 50 anos, não é? Somos independentes, somos país democrático, com pluralismo democrático, não é? Sim. Por isso, não há mais relações de partidos a Estado, não há essas coisas. Hoje devemos explorar outras pistas, outras vias. A Angola, sim, eu acho que a Angola podemos fazer muitas coisas juntas, somos irmãos, temos muitas coisas em comum. Setor econômico, sim. Setor cultural, sim, 10 vezes sim, não é? Cooperação, eu muitas vezes penso nessa questão do nosso Instituto de Formação dos Enfermeiros, não é? E eu vejo a quantidade de enfermeiros que estamos a formar e eu digo, não é que um dia vamos chegar com excesso, não é? De dificuldade de colocação e nós temos que pensar em exportar ou arranjar um mecanismo para que os nossos enfermeiros possam também ir prestar serviços em Angola, que tem muitas vezes déficit também nesse setor, não é? Então, estou convencido que com Angola temos muita coisa que podemos fazer. Infelizmente, nós nunca soubemos também dizer a Angola que nós podemos dar as coisas, não é? Nós sempre ficamos aí a estender a mão a Angola por causa do petróleo. Uns partidos políticos vão lá queixar para ver se consegue alguma coisa para financiar. Até vão queixar de outros santomenses. Vão fazer queixinhas. Olha, Patrício Tubada disse isso contra o senhor. Não sei o que, não sei quanto. Quer dizer, é uma brincadeira. Não é isso que nós estamos à procura das relações com Angola. Eu acho que é preciso... é uma troca. Sim. Com qualquer país nós temos que ter algo a oferecer. Temos que ter algo a oferecer. Eu, quando vou de viagem oficial em alguns países, eu pergunto ao protocolo, eles vão nos dar prenda, então nós temos que levar prenda também. Ou levamos chocolate, ou levamos um quadro de um artista nosso, ou levamos qualquer coisa, uma boneca nossa, levamos. Não é? E quando vamos discutir,
temos que oferecer alguma coisa mesmo. também em troca, não é? Verdade, Bom, porque isso é uma matriz de interesse. Agora, pessoas que quando vão a um país rico, vão já com essa coisa de pedir, abaixar a pedir, chorar, que não sei o que, olha, eu estou pobre, não, isso não é comigo. E isso não resulta porque hoje as pessoas não têm tempo para isso, não é? Bom, então, esse mito da Angola tem que acabar nessa vertente. São os nossos irmãos, Angola é um país formidável, os angolanos é um povo formidável, a juventude angolana é extraordinária em termos de criatividade, de dinamismo, realmente, e é bom para nós termos essa proximidade com eles, temos que explorar isso melhor, temos que trabalhar melhor e são benefícios que serão partilhados. Angola não há problema nenhum, Cabo Verde não há problema nenhum, precisamos é intensificar, não é? Sim. Se a TAG não vem a Santo Tomé, nós iremos a Luanda com a nossa companhia aérea. Porque precisamos, talvez mais do que eles. Então eu posso garantir, conectividade, Cabo Verde é uma coisa para pensar, não é? Mas a menos de 2 horas de Santo Tomé e Príncipe, nós iremos ligar todos esses países a Santo Tomé e Príncipe. Por causa do turismo, para trazer o turista, para nós podermos sair, não é? Sim. E para construirmos essa ideia que Santo Tomé e Príncipe pode ser uma plataforma. Então, o aéreo será algo que as pessoas rapidamente irão ver a transformação. Conectividade, como eu digo, a menos de 2 horas de Santo Tomé e Príncipe, quer dizer, de Luanda até Abidjan, vamos fazer a conectividade. Vamos fazer e vamos transformar. E vamos abrir o país através disso. Nessas coisas de queixinha que vamos queixar aos outros países, etc. Há umas coisas que eu ando a ouvir aí em relação à CPLP, em que se diz que Angola quer passar, como é normal, a presidência da CPLP para Santo Tomé e Príncipe, mas Patrício Trovoada não quer, porque quer que a presidência vá para o seu amigo Embalo Sissoko, presidente da Guiné-Bissau. Bom, isso são dessas intrigas desnecessárias, não é? Desnecessárias. E então é como se eu estivesse contra Santo Tomé e Príncipe, que não quer que Santo Tomé e Príncipe esteja a dirigir a CPLP, e estou contra Angola porque o presidente angolano quer passar o testemunho a Santo Tomé e Príncipe. Bom, são essas intrigas que não fazem sentido. Mas aí é preciso ser claro. Eu assumo aquilo que eu digo e aquilo que eu penso. E qual é a minha ideia em relação a isso? Sabe, a única coisa que eu disse em relação a essa questão foi bastante simples. Isso é como eu sou. Em 2023, vamos celebrar 50 anos de independência da Guiné-Bissau e ao mesmo tempo 100 anos do nascimento da Amílcar Cabral. Ok? Bom, quando os guineenses disseram isso, eu disse, bem, faz sentido que 2023 se dê o testemunho à Guiné-Bissau, que é um ano importante para os guineenses. Não é um ano importante para o Embalo Sissoko. O Domingos Simões Pereira é também meu amigo. O Cadogo, Carlos Gomes Júnior, também é meu amigo. Mas para a Guiné-Bissau, eu disse, bem, se Santo Tomé pode esperar a sua vez para permitir que este ano de 2023 se celebre com a presidência da CPLP. Por quê? Porque se nós somos hoje independentes, foi graças ao grande sacrifício dos combatentes do PAIGC, liderado por Amílcar Cabral, que perdeu a vida em 73. Porque a luta de libertação das ex-colônias portuguesas estava muito mais avançada na Guiné-Bissau. E as tropas coloniais estavam a sofrer muito mais na Guiné-Bissau e que, no meu entender, foi determinante para o golpe de Estado do 25 de Abril. Então, se fosse a mesma coisa com Angola, 50 anos de independência, a coincidir com 100 anos do nascimento do Agostinho Neto, eu daria a mesma coisa, teria a mesma opinião. Se fosse a mesma coisa com Moçambique e Samora Machel, eu teria a mesma opinião. Porque o Samora, o Neto,
e o Amílcar Cabral, para nós da minha geração, foram sempre os ídolos da luta de libertação. Então, a minha posição em deixar o lugar a Guiné-Bissau esperar depois para nós tomarmos, só tem a ver com isso. Como vês, não tem nada a ver com Angola, nem com João Lourenço, nem com não sei quanto, não tem nada a ver com isso. Então, sejamos claros. E eu assumo essa posição. Se a decisão for outra, também não há problemas. Aliás, quando era a nossa vez de assumir o secretariado executivo da CPLP, o que aconteceu? Nós dissemos que, e a própria Angola, na altura o ministro Chicote, disse que havia um acordo não escrito de quem tem a sede da CPLP não pode ter o secretariado executivo. Então, era a vez de São Tomé e Príncipe. Como é que isso acabou? Em vez de 4 anos, a nossa compatriota, a primeira-ministra Maria do Carmo, só fez 2 anos. Cortaram isso em 2 entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Por isso, soluções encontram-se através do diálogo, não é? E não da intriga. Se é que chegamos à solução que não vai ser São Tomé, será São Tomé e Príncipe. Se chegamos à solução sim, vai ser Guiné-Bissau, será Guiné-Bissau. Agora, ir fazer intrigas em Luanda, a pensar que isso vai trazer um pouco de cumbu para a campanha, por amor de Deus. A minha posição é essa. Tivesse havido essas circunstâncias com Angola, com Moçambique e como parece que há essa circunstância com Guiné-Bissau, 50 anos de independência, porque eles fizeram independência em 73 e 100 anos do Amílcar, é por isso que eu achava que seria bonito, porque a CPLP só existe por causa dos palopes, que só existe por causa da CONCP criada em 64, em abril de 61, em Casablanca. Por isso só existe devido ao nacionalismo de nós africanos das ex-colônias portuguesas. É só por isso. E já agora, e Moçambique? Moçambique, geograficamente, está um bocadinho longe. Ok? Mas temos tido boas relações com eles no domínio da formação, etc. Vamos continuar. Sim. Mas, sabe, o colonialismo fez as coisas que nos trouxe muitas confusões, não é? Sim. Bom, quer dizer, ok, se você pergunta, volto a dizer, primeiro eu sou santomense, segundo eu sou bantu, terceiro eu sou africano, não é? Bom, Moçambique está na África de Leste. Sim. Pertence a um outro espaço econômico, geográfico, etc. Devemos continuar a construir na base das relações históricas, não é? Que foram proporcionadas pelo colono comum que foi os portugueses, não é? Sim. Mas isso é uma facilidade que nos permite, de facto, como eu disse, a nível da questão da formação, etc., cooperarmos, não é? E devemos continuar nesse domínio, não é? Mas onde eu vejo mais possibilidades, digamos, físicas, económicas, geográficas, geoestratégicas de cooperação, não é? É evidentemente que é com Angola, não é? Sim, sim. Como citaste, e com todos os países que estão perto de São Tomé e Príncipe, não é? Bom, Cabo Verde é diferente, não está a 2 horas, está a 4 horas de São Tomé e Príncipe, mas nós sabemos que grande parte também da nossa população tem origem cabo-verdiana. Sim. Então, isso justifica por si próprio de mantermos e desenvolvermos esses laços com Cabo Verde. Não é? Sim. Agora, você não perguntou Nigéria, eu digo sim, porque Nigéria está a 1 hora de São Tomé e Príncipe, não é? Bom, e Gabão, sim, Gabão está a 30 minutos de São Tomé e Príncipe, temos uma comunidade de 7 a 8 mil santomenses lá e temos relações também históricas durante a luta de libertação. Bom, mas, se você toma a cidade de Lagos e se você toma um supermercado, nós temos o Secador em São Tomé, mas você toma o ShopRite em Lagos, o ShopRite em Lagos deve ter 1 milhão ou mais de fregueses, ok? E eu costumo dizer, basta eu vender uma caixa de fósforo a 2 milhões de nigerianos para eu ganhar dinheiro. Bom, então, nós não podemos deixar ignorar a nossa geografia, não é? Então, é importante também
olhamos para a Nigéria, não é? Sim. Bom, nós temos fronteira comum, nós temos um mar, aliás, fronteiras de justaposição com a Joint Development Zone entre São Tomé e Príncipe e Nigéria. É preciso olharmos para eles, não é? Sim. É preciso olharmos também para os espaços económicos, não é? Angola e São Tomé e Príncipe fazemos parte da CAC, não é? E Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, fazemos parte da CAC, não é? E fazemos parte da CPLP. Bom, e Angola e São Tomé e Príncipe fazem parte dos PALOPs. Quer dizer, podemos desenvolver outras estratégias também a nível da CAC, que é a Comunidade dos Estados da África Central. Mas eu também não estou contra o facto de nós olharmos para a CEDEAO, não é? Bom, CEDEAO, que é a África Ocidental, porque São Tomé e Príncipe está no Equador. Você olha para o oeste, você tem Gabão a 30 minutos. Você olha para o norte, você tem Nigéria a 1 hora. Nós estamos, na Ilha das Rolas, estamos latitude 0, longitude 0. Bom, eu pergunto, por que não olhar também para a CEDEAO? Por que não? É um espaço econômico mais integrado, não é? Tem países de economia também bastante forte. Temos a Nigéria, temos o Ghana, temos a Costa de Marfim, não é? Temos o Senegal, está a crescer muito. Temos também 2 países que falam português, que é Guiné-Bissau e Cabo Verde, não é? Sim. Por que não olhar e saber, estudar pelo menos que vantagem existe de pertencermos, não é? Sim. Angola pertence à CAC, Angola pertence à SADC, por razões geográficas também, não é? Bom, então, eu sou uma pessoa que está completamente aberto, não é? À possibilidade de nós cooperarmos com vários países, com diferentes regiões, desde que nós encontremos aí um interesse real e desde que nós possamos também trazer para eles, digamos, algo que os interessa, não é? Sim. E essa oferta tem que ser construída. Tem que ser construída. Eu costumo dizer, vamos construir em São Tomé e Príncipe aquilo que os outros não podem fazer no seu país. E aí é que nós ganharemos. Já que estamos no último episódio, que nota final gostaria de deixar? Olha, primeiro agradecer. Sim. Agradecer essa ideia que surgiu entre nós e a tua disponibilidade e as tuas perguntas. Sim, eu acho que gostei desses não sei quantos, 15 ou 14, não sei quantos episódios. Também eu nem contei porque estava tão à vontade, não era amassada nenhuma que eu não fiquei a contar quantas vezes nos vimos. Mas é verdade que essas conversas não se esgotam, mas tivemos a oportunidade de falar de muita coisa, não é? E eu espero que essas conversas foram úteis para as pessoas que quiseram nos ouvir, para perceberem o que é que significa eu estou pronto, Sim, não é? sim, sim. Eu estou pronto. E no fundo não é eu estou pronto, foi mais dizer que, digamos, quem está pronto, não é? E quem quer se pontificar, não é? Porque eu sozinho não faço a diferença, não é? Tem que ser muita gente, muitos santomenses têm que estar prontos para nós transformarmos o país. Por isso é agradecer. É evidente que muitas coisas ficaram para dizer, ou por esquecimento, ou por ignorância. Nós não conhecemos tudo, não é? Não conhecemos todos os problemas, não temos todas as soluções. Então, sim, ficou muito para fazer, sobretudo em termos de identificação dos problemas, de uma maneira detalhada, e também de soluções, não é? Sim. De soluções. Daí que eu, depois dessas nossas conversas todas, eu decidi de criar um e-mail, porque muitas vezes eu não tenho tempo, sabes, bem visto, a minha vida é bastante ocupada, bastante intensa. Uma vez até tiveste que me apanhar no aeroporto para podermos falar. Então eu decidi criar um e-mail. Não é que o e-mail direto que é para mim. Sim. Não é que eu terei tempo de responder a todas as pessoas, não é? Mas pelo menos as pessoas que têm algo a dizer, uma proposta, uma ideia, uma crítica, ou quiserem se disponibilizar para alguma coisa qualquer, pelo menos para eu ter a noção das coisas, não é?
Sim. Ter a noção das coisas, a noção das pessoas, a noção da disponibilidade das pessoas, receber críticas objetivas, que se é para me insultar não vale a pena também, mas críticas objetivas, coisas que eu tenha que corrigir, quer nas minhas ideias, quer na minha postura, quer na minha linguagem, quer dizer, estou aberto, não é? Sim. Bom, para que as pessoas me ajudem e se eu me destino amanhã a ter responsabilidades públicas, essa ajuda será sortida de efeitos, não é? Bom, porque as pessoas terão contribuído a melhorar um programa, a melhorar talvez uma atitude, uma ideia, etc, etc. E eu quero olhar isso de uma maneira extremamente positiva, não é? Então, quando eu tiver a oportunidade de responder, eu respondo, mas se eu não respondo, para também não se zangarem-se, não é? Porque às vezes o meu telefone aquece porque há muita mensagem, mas fisicamente não tem tempo. E eu não quero delegar, porque eu às vezes em certas coisas eu tenho um colaborador que me assiste, mas esse e-mail eu quero que seja uma coisa mais pessoal, não é? Para não delegar, para não ter que outra pessoa venha ver e saber, para manter a confidencialidade também. Então, eu gostaria, vou pedir a realização para pôr o e-mail para as pessoas saberem, mas eu já aviso as pessoas que se não tiverem sempre uma resposta, para não virarem-se contra mim. Eu digo, eu vou ler tudo e lerei tudo. Eu tenho tempo às vezes nos aviões, nisso, aquilo, aquilo, leio, mas pode ser que não tenha tempo de responder a tudo, mas as coisas mais importantes, as mais relevantes, serão de certeza aproveitadas e quando houver possibilidade, essas pessoas serão contactadas também, se houver necessidade delas participarem mais, de esclarecerem mais, de outra coisa parecida, iremos fazer. Porque resta também pouco tempo, não é? Nós temos eleições em 25 de setembro, por isso é um período muito intenso de trabalho, não é? Sim. O que eu posso também acrescentar é que é uma pena que não tivessem feito o recenseamento e atualização dos cadernos eleitorais, porque esse estou pronto, e como disseste, hoje ainda voltasse a frisar, a juventude é uma prioridade. E estando nós em democracia, o voto dos jovens é muito importante, não é? Eu não sei por que razão o governo, o senhor presidente da Comissão Eleitoral, o juiz Barreiro, o presidente da Assembleia Nacional, quer dizer, eu não sei por que eles não quiseram fazer o recenseamento. É uma grande frustração. Sobretudo que ninguém é dono do voto, não é? Bom, são talvez 7, 8, 9 mil jovens, eu não sei, que não vão ser recenseados e não vão poder votar. Mas ninguém garante que esse voto vinha para o ADI ou vinha para a MLSTP, etc, etc. Mas pelo menos daria-nos uma indicação daquilo que a juventude quer, não é? Sim. É fundamental. E num país extremamente jovem, não é? É mais do que fundamental saber o que é que essa juventude quer. Tá? E eu creio que nós somos um país que, de facto, fala-se da juventude, mas não damos assim tanta oportunidade ao jovem. E não temos a coragem de passar a mão e o testemunho ao jovem. Não temos. Sabe? Eu próprio, quantos anos chamavam de garoto, não é? Aquele garoto, aquele miúdo, aquele não sei o quê. E eu já não era garoto. Eu acho que já era pai N vezes, continuava a chamar garoto. Eu acho que deixaram de me chamar garoto quando eu passei a ser avô, não é? Bom, e outro dia, eu também caí nessa coisa. Há um companheiro do partido, ele próprio vai se reconhecer quando eu vou falar. Um companheiro do partido mandou uma mensagem e tal, não sei o que, ele deu uma idade dele. Eu disse, porque para mim, eu achava também que ele era muito novo, não é? E eu disse, mas então com essa idade,
Esse rapaz devia ter responsabilidade já há mais tempo, não é? Sim. Está a perceber? Então temos que mudar isso no país. Temos que mudar a dar responsabilidade e oportunidade à juventude mais cedo, porque ela é que vai conduzir o país. Sim. Ela, nesse período, é a maioria. Ela, nesse período, tem razões para estar preocupado quanto ao futuro, não é? E nós devemos cada vez mais acompanhar essa juventude, não é? Por isso eu volto quase ao princípio dessa nossa conversa de hoje, não é? Sim. Não é realmente por ambição pessoal que eu quero ser primeiro-ministro. Não é. Eu bem gostaria, honestamente, se tivesse todas as condições, nomeadamente no ADI, eu bem gostaria ficar tipo um conselheiro e ter alguém de muito mais novo, com muito mais energia para dirigir. E eu espero que o mais rapidamente possível isso aconteça, não é? Sim. E isso talvez não tenha acontecido por nossa culpa, pela maneira como se fez até hoje política em São Tomé e Príncipe, pela maneira como funcionou até hoje a administração em São Tomé e Príncipe, que nós não soubemos promover, identificar, fazer sobressair os verdadeiros talentos, não é? Quem sobressai mais é aquele que é melhor na intriga, na difamação, no dribbling. E é mau. É mesmo. É mau, é mau. E temos que ultrapassar isso. Sim. Mas é preciso ficarmos otimistas e eu sou um otimista, eu acho que o país vai melhorar. É verdade que às vezes eu fico um bocadinho nervoso, aborrecido, com o comportamento de uns e outros, até com o comportamento dos meus companheiros, que eu acho muitas vezes, às vezes uma pessoa fica decepcionada, não é? Sobretudo quando são os nossos companheiros, porque nós pensamos que a doutrina passou, a mensagem passou todos esses anos, não é? Sim. Mas às vezes não passa. Às vezes são fingidos e só estão à espera do momento para ter também os seus benefícios, etc. Por isso é um processo longo, não é? Mas a melhor maneira, como eu digo, é abertura, chamar toda a gente. É um líder como eu que não tem nada de particular nisso tudo, a não ser ajudar toda a gente. Não tenho, como as pessoas dizem, que eu não tenho família, não é bem assim, mas quer dizer, quando estamos na política, eu só olho realmente para as pessoas de uma maneira objetiva, mas para isso as pessoas também têm que vir, não é? Sim, sim. Se ninguém quer aproximar do ADI, se ninguém quer se aproximar do Patrício Trovoada, se ninguém, depois de tanta abertura, amanhã, se eu estou a formar governo, toda a gente que não é do ADI diz que não quer fazer parte do governo, as coisas tornam-se complicadas. E nós estamos a dar garantias que queremos realmente abertura. Temos um programa no qual nós acreditamos, que não é um programa completamente fechado, mas e nós pensamos que é um programa razoável, que é um programa que tem a sua racionalidade científica e económica, não é? Eu penso que toda a gente pode encontrar um pedaço nesse programa para poder participar e recuperar o país. E, sobretudo, se assim for a decisão da maioria dos santomenses, é bom que aqueles que não estão mesmo a 100% connosco respeitem o povo e dizem, bom, eu tecnicamente posso participar, eu tenho a possibilidade de participar, estou-me a convidar para participar, então eu vou participar em nome do povo e para o benefício do povo. Ok, muito obrigada, Peter, pela sua disponibilidade e obrigada a todos vocês que nos seguiram até aqui. Estamos juntos, estamos prontos e nós somos a solução. Adeus.